Covid-19, em todo o contexto da pandemia, está sendo um gatilho para muitas pessoas desenvolverem transtornos mentais. Quem ainda não tinha apresentado algo nesse sentido, como ansiedade, depressão e crise do pânico, está vivenciando. E sobre esse tema, nós estamos recebendo na Rádio Universitária Paranaense o Dr. Guilherme Derenuncio, médico psiquiatra. Doutor, seja bem-vindo, bom dia, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. E é realmente isso, doutor, as pessoas elas estão com medo de contrair a doença, medo de perder o emprego, medo dos seus familiares também estarem acometidos com a doença, e tudo isso leva, um disparo aí para um transtorno mental? É sempre bom poder ter a oportunidade de conversar sobre temas importantes da área da saúde mental, e lógico que pela demanda que nós temos tido com relação às consequências do Covid, um tema muito pertinente da gente sentar aqui um pouquinho, reservar um espaço e estar conversando um pouco a respeito. Com relação à tua pergunta, você questionou com relação ao medo das pessoas e se isso tem se transformado em saúde, em transtornos mentais, né, de forma geral. E parece que sim, né? Eu acho que nós temos a visão na medicina, na saúde mental, de que os transtornos, de que os níveis de ansiedade das pessoas, a expectativa, a apreensão com relação a fatos que possam trazer alguma ameaça, que possam, de certa forma, colocar em risco o bem-estar da gente ou algo que possa nos tirar uma previsão, que a gente não saiba como que as coisas vão acontecer no meu trabalho, se eu vou continuar, se meu trabalho vai ser mantido, se não vai, se as coisas como que eu vou sustentar toda a minha situação financeira muitas vezes, um parente que está doente, medo de algum familiar contrair uma doença, medo de eu mesmo vir a ter algum problema. Então, são medos muito diversos. E quando a gente fica muito apreensivo, notadamente começam a existir uma série de reações que vão favorecendo com que a pessoa vá entrando gradativamente num processo aí de retração, de isolamento com ela mesma, de tensão, com sintomas físicos e também com o aumento dos níveis aí de ansiedade, podendo gerar em alguns casos um ataque de pânico e, nos casos mais extremos, e sim, eu vou poder evoluir sim para um quadro depressivo. E você falou em toda essa questão dos transtornos, a ansiedade mesmo em si, como que o paciente, como que a pessoa, ela pode identificar, eu estou com uma ansiedade, e diferenciar isso tudo para depois chegar até uma depressão, uma crise do pânico, como você mesmo citou? Olha, Thalita, a ansiedade, ela é um preparo do organismo para lidar com uma eventual ameaça, né? Então, ao longo de milhares de anos, o nosso organismo passou a se desenvolver para poder lidar com as ameaças do mundo externo, né? E a ansiedade era um sinal que favorecia com que a pessoa conseguisse, diante de uma ameaça, ter mais condições de sair daquele perigo, né? Ou indo de encontro, enfrentando aquilo que o ameaçava, ou fugindo, né? Daquilo que realmente poderia colocar sua vida em risco. Então, ao longo de milhares de anos, os animais, os organismos e os seres humanos foram tendo respostas de ansiedade diante de situações que os ameaçam. O problema é que essas ameaças no nosso mundo, hoje em dia no nosso mundo, no mundo contemporâneo, essas ameaças são muito mais imaginárias do que ameaças reais. Isso que eu ia falar, uma questão às vezes que a pessoa nem vai passar por aquilo, nem tem aquilo, está realmente algo surreal disso todo. Exatamente. E o que a gente observa, né, Thalita, é que as fantasias, aquilo que a gente imagina, geralmente o cenário é muito pior do que aquilo que realmente a realidade nos apresenta, né?
Então, e isso é inclusive reportado ao longo da história. Filósofos gregos, né, colocam essa questão de como, o sofrimento muitas vezes é antecipado, ele não se confirma na realidade, né? A realidade muitas vezes ela é mais amena do que o tamanho da imaginação do cenário que a gente faz, né? E hoje a gente vive num mundo, né, de informações, onde a gente tem acesso a muitas informações, é muita coisa chegando até nós, e a gente vai alimentando esse mundo imaginário dentro de nós, e as coisas muitas vezes vão ficando grandes demais, né? Existem níveis de ansiedade, doutor? Existem níveis de ansiedade onde eu passo a ter uma resposta adaptada, né, que a gente fala, onde eu tenho um nível de ansiedade, por exemplo, que me deixa com mais condições de fazer o meu máximo, no meu máximo potencial, né? Por exemplo, né? Hoje a gente está aqui conversando e antes da entrevista a gente teve que arrumar, teve que organizar, né, as câmeras e tal, e isso tem uma ansiedade envolvida aí, né? Mas é aquela ansiedade no início que tem um controle, Isso, assim. Exatamente, é uma ansiedade funcional, né? É uma ansiedade importante, é uma ansiedade que tem que ter, né? Se de repente num preparo a pessoa tiver calma demais, né, e a gente preparando as coisas, tem alguma coisa errada, não é verdade? Então você vai estudar, a pessoa vai estudar para uma prova e tá tranquila demais, você tem que ficar um pouco atento, né? Então vai ter uma situação de desempenho. Se a pessoa está tranquila demais, você fica um pouco atento para saber o que está acontecendo, né? Será que ela está com domínio ou será que ela está desconectada, né? Então a ansiedade é importante para o nosso desempenho. O problema é que a partir de um determinado ponto, e esse ponto é muito individual de pessoa para pessoa, essa ansiedade não passa a não ser mais uma ansiedade produtiva, uma ansiedade funcional. Ela passa a ser uma ansiedade que vai sobrecarregar esse organismo, gerando, no caso nosso, gerando estresse e, consequentemente, as consequências desse estresse vão se acumulando no organismo e as pessoas, de fato, vão adoecendo, tanto do ponto de vista mental quanto físico também, Thalita. E o que fazer, então, para controlar essa ansiedade que está num extremo, num potencial, doutor? Olha, Thalita, é muito importante, em primeiro lugar, que as pessoas tentem reconhecer o que está acontecendo, o que é ansiedade. Então, você fez essa pergunta anteriormente para mim, né, antes da gente conversar, como que eu posso saber? Então, a ansiedade ela aparece, né, através de sinais físicos, como, por exemplo, o coração fica mais acelerado, o ritmo pulmonar fica mais acelerado, né, a pessoa passa a suar, a apresentar sudorese, apresentar inquietude, ela passa a ter problemas muitas vezes, tem pessoas que passam a ter problemas no seu funcionamento intestinal, no seu funcionamento gástrico, muitas pessoas vão ter tontura, outras vão ter dores de cabeça, está muito comum hoje em dia, até estava conversando com um amigo meu, odontólogo, e a gente estava conversando sobre a questão do bruxismo, de como como as pessoas estão dormindo tensas, né? Estão acordando com uma qualidade de sono ruim, né? Um nível de tensão mandibular significativo, né? E muitas vezes a sensação de não ter dormido bem, porque a cabeça está ligada, né? A cabeça não desliga. Ou às vezes até insônia mesmo, né, doutor? Exatamente. E muitas vezes, com certeza, dificuldade para pegar no sono, né? E acordando, principalmente eu tenho visto, né, Thalita, os adolescentes, né, que ficaram todo esse tempo, de forma geral, a gente observa na nossa vivência com as pessoas com que a gente conversa, os adolescentes muito
muito restritos ao seu quarto, à sua rede social. Eles mantiveram contatos sociais, né? Eles são sociáveis, eles têm bastante contato e mantiveram esses contatos, mas a nível de aplicativos de interação, como o WhatsApp, e por aí vai, Twitter e as várias mídias aí, né? As várias mídias sociais, além dos jogos, né? Eu tenho visto essa coisa dos jogos dos adolescentes, essa coisa, os adolescentes têm se interagido, têm interagido demais uns com os outros aí através dos jogos, né? E aí o sono vai embora, né? E depois como que eu coloco esse sono no eixo, né? O ritmo foge completamente, como que o sono entra no eixo, né? E aí decreta fechamento das escolas, né? A pessoa volta a ter um pouco mais seu ritmo desregulado, né? Ainda que muitas aulas continuaram remotas, mas muitos lugares não. Então fica essa irregularidade, essa rotina, né? E sem o funcionamento todo dessa questão biológica mesmo, doutor, é passível de procurar um profissional ou a pessoa ela consegue controlar todos esses sintomas? Ou é algo involuntário mesmo do indivíduo e não tem como? É passível de buscar uma ajuda? Então, Thalita, como eu estava te dizendo, então o primeiro passo é reconhecer que a pessoa tem apresentado sintomas ansiosos, como eu disse, por alguns sintomas físicos, né? Mas também os sintomas psicológicos, né? Eu não desligo a cabeça, eu estou pensando sempre no que pode acontecer, eu estou apreensivo, eu estou mais fechado, eu não estou conseguindo viver o presente ali com os meus familiares, eu não estou conseguindo ler um livro, minha dificuldade de concentrar para poder ler um livro, para poder fazer uma determinada tarefa diminuiu. Então, tem uma série de sintomas psicológicos que fazem com que a pessoa deixe de viver o presente para viver mais, como eu disse, uma expectativa, né? E passa a sofrer diante disso. Então, eu acho que o primeiro passo da ansiedade é reconhecer o teu estado psicológico. Olha, tem alguma coisa acontecendo, não estou legal, não tô bem, tá? Eu acho que esse que é o primeiro passo, né? E a partir daí, do reconhecimento, você vai procurar informações, você vai avaliar. Eu acho que muitas vezes nós temos informações hoje muito disponíveis, né? Mas também temos os nossos familiares com que a gente pode conversar, temos os nossos amigos, mesmo por uma interação social. A conversa ela realmente é terapêutica também, né, doutor? A conversa é muito terapêutica, né? E como identificar da ansiedade para uma crise de pânico? Tem essa diferença? Sim, então a ansiedade, o ataque de pânico não deixa de ser uma crise, uma manifestação da ansiedade, mas ele vamos dizer, seria a ponta do iceberg, né? Onde a coisa transborda de uma determinada maneira que a pessoa passa a não conseguir mais ter um domínio de si mesma, né? E ela entra em desespero, né? Entra num estado onde ela acha que ela vai ficar louca, ela acha que ela vai ter um ataque cardíaco, que alguma coisa vai acontecer, que ela não vai ter o controle, e ela passa a se desesperar diante disso, né? E muitas vezes esse desespero ele não chega escrito bonitinho na mente. A pessoa simplesmente começa a chorar, ter crise aguda de choro, né? Começa a ter crise de falta de ar no local onde ela se encontra, começa a ter tontura, as coisas começam a rodar. Não vezes ela se sente como se ela não estivesse naquele determinado lugar, parece que ela não está presente naquele local, parece que aquele lugar mudou a aparência. Eu não sei onde que eu estou exatamente. A pessoa experimenta um certo grau de confusão com relação à realidade, né? E isso tudo é muito angustiante, né? E
em alguns casos chega-se a níveis assim que vão demandar um atendimento emergencial por um serviço médico aí de atendimento para estabilização desse quadro, né? Quais são os principais perfis que você recebe de atendimento, a sua demanda no consultório? Em que momento, doutor, desses pacientes que é preciso entrar com medicamento? Quando que é um diagnóstico nesse sentido? Então, uma vez que isso passa a acarretar um sofrimento significativo, Thalita, e problemas na capacidade do indivíduo de funcionar na sua vida em família, na sua vida, nas suas relações pessoais, no seu trabalho, uma vez que essa pessoa passa a ter um comprometimento no seu funcionamento e sofrimento também, ela já tem uma indicação de procurar um atendimento médico, né? Um atendimento não só médico, mas um atendimento também de profissionais da saúde mental, e eu ressalto a importância muito grande aqui dos psicólogos nesse momento. Você tocou realmente nesse assunto. A gente tem uma pergunta aí da internet que veio aí das redes sociais, que a internauta ela perguntou assim: como diferenciar quando preciso procurar um psicólogo ou um psiquiatra, ou até mesmo a junção dos dois, né, doutor? Quando que a pessoa ela deve saber dessa diferença, ou até mesmo fazer a união desses dois profissionais? Sim, uma vez que a pessoa está num quadro onde esses sintomas, sejam de ansiedade, sejam de depressão, transbordaram e ela não está conseguindo, está num nível de sofrimento muito importante, eu acho que é muito interessante que ela tenha uma ajuda médica, passe por uma avaliação médica, tá? E muitas vezes isso não precisa ser feito só pelo psiquiatra, isso pode ser também feito por um médico do seu posto de saúde, pode ser feito por seu clínico de confiança, ou por um médico que o atende, por exemplo, em determinados aspectos que te acompanham, como, por exemplo, nas mulheres tem muitas vezes uma afinidade grande com um obstetra, com um ginecologista, fazer um contato com o seu médico de confiança ou médico mais próximo de você, né? Porque ele vai poder avaliar realmente se você realmente vai precisar de uma medicação ali para conter uma insônia, para estabilizar uma situação tão aguda. Por quê? O porquê disso? Porque se a pessoa não melhora um pouco o nível de ansiedade ou de depressão, que está muito importante, Thalita, não tem o proveito dessa pessoa ao tratamento psicológico, passa a cair demais, né? Então a pessoa muitas vezes passa a ter até problemas, dificuldade de manter um tratamento psicológico, né? Então os psicólogos muitas vezes eles vão precisar ter certas condições com que esse paciente esteja em condições até de ouvir, né? Até de conseguir ouvir, prestar atenção, pensar no que está sendo falado, conseguir ter condições de se abrir adequadamente. Para ter realmente, né, a entrega durante a sessão, porque se isso não é viável, realmente não vai ter um funcionamento. Exatamente, né? Então algumas famílias às vezes chegam para mim: doutor, eu procuro um psicólogo agora. Olha, o psicólogo sempre é bem-vindo, mas alguns quadros onde a pessoa não está conseguindo ouvir direito, onde ela está muito repetitiva, onde os pensamentos não param na cabeça, onde a pessoa não consegue desligar a mente, né? Onde aquilo está atrapalhando a sua alimentação, está atrapalhando muito o seu sono, está comprometendo a sua capacidade de se concentrar no seu trabalho a ponto de colocar o seu rendimento em risco ou até o seu próprio emprego em risco, né? Eu acho que são situações onde, mesmo que o psicólogo entre, o médico vai precisar entrar junto para poder estabilizar isso, inclusive até para fornecer condições para que esse paciente possa se engajar aí no processo de terapia. Realmente se faz essencial. Doutor, para a gente finalizar então a nossa entrevista, qual a principal mensagem que você deixa para as pessoas diante de todo esse contexto, né, que nós estamos vivendo? Pandemia, isolamento, muita gente acometida com a Covid, transtornos mentais, né, muitas pessoas que não tinham desencadeado ainda estão com as crises de ansiedade.
Que mensagem final que você deixa? Olha, Thalita, a minha mensagem é para que as pessoas acreditem no potencial delas de superação, né? Muitas vezes a gente subestima a nossa capacidade de superar os problemas da nossa vida e a gente acha que não vai dar conta, mas o ser humano é incrível, né? Ele dá conta, ele é impressionante como nós todos temos uma capacidade de superação de problemas muito grande, e é importante que a gente tenha em mente que a gente tem potencial para encarar os nossos desafios, né? Que a gente precisa acreditar na nossa capacidade de superação, na nossa força, na nossa inteligência, na nossa criatividade, na nossa capacidade de aguentar ali um determinado momento, e afinal, sofrimento faz parte da vida e a gente pode sim aguentar e de repente, Thalita, até fazer do sofrimento, né, fazer uma oportunidade para aprender e para evoluir, crescer em cima disso. Então é essa a dica de que as pessoas acreditem no potencial que elas têm. Evoluir realmente enquanto ser humano, né, doutor? Acho que a pandemia veio realmente para mostrar muita coisa para muita gente, principalmente esse processo de elaboração dos conflitos e evoluir enquanto indivíduo. Perfeito. Doutor, muito obrigada por trazer informações tão pontuais, tão pertinentes, por tanto esclarecimento e por ter aceito aí o nosso convite. Eu que agradeço, Thalita. Muito obrigado.